Amém. Glória a Deus. Mais um dia, estamos felizes, como disse o meu irmão, porque temos Jesus no coração, porque é Ele que nos guia, Ele que nos transforma, Ele que nos dá direção. E a nós cabe, como Ele falou, obedecer. Ou seja, ouvir a voz, ouvir os ensinamentos, ouvir os princípios e segui-los. De que forma? De uma forma em fé. De uma forma crendo verdadeiramente que Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Ele toca nos homens, os médicos, aqueles que estão à frente, que aprenderam para isso. Mas a decisão final pertence a Ele. E cabe a nós o quê? Obedecê-lo. É verdade, Paulo? É isso. E Deus tem me falado hoje, quando eu falei, ontem, né? Senhor, o que vou falar? Para mim, em primeiro lugar, e para os meus irmãos que estão lá. É uma palavra de obediência também, Paulo. Então, realmente, como a gente fala, é de Deus. Deus, Ele faz as coisas certinhas. Ele põe as coisas, realmente, todas elas naquela direção. Para quê? Para que nós aprendamos a ouvi-lo. Para que nós aprendamos a segui-lo e saber que Ele é o Deus da nossa vida. Porque ou temos Ele como Deus da nossa vida, ou não temos. É uma decisão. E essa decisão tem que ser tomada aqui, no lugar onde estamos vivendo agora, aonde estamos passando, aonde talvez seja o nosso deserto hoje, mas é aqui. Porque quando passarmos daqui, nós temos certeza que abriremos nossos olhos lá, no Senhor. E lá não terá nada disso. Mas enquanto estamos aqui, vamos viver o melhor de Deus. E viver o melhor de Deus é fazer aquilo que o Paulo fez. Obedecer. Ouvir. Obedecer. Porque às vezes internamente nós queremos outra coisa. Nós queremos ser diferente. Isso é alma. Nós queremos que seja assim. Mas Deus quer que façamos isso. Porque deserto é lugar onde Deus ensina. Deserto é onde o homem se deixa ouvir. Deserto é o lugar onde nós olhamos e não vemos nada, a não ser areia, sol causticante de dia e frio terrível à noite. Sofrimento. Mas aí nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Amém, meus queridos? Então esse é o domingo do Senhor. E vemos aqui é isso. Essa é a nossa alegria. De estarmos aqui, como disse o meu irmão G, todos levantaram cedo hoje. Todos levantamos cedo hoje. Para quê? Para virmos aqui. Para juntos, eu e vocês, ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, abra a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio 10. Vamos ler. Deuteronômio 10. Todos acharam? Vamos ler a partir do verso 12 de Deuteronômio 10. Vamos lá? Posso ler? Então diz assim. Aqui diz, na Bíblia que eu estou aqui, diz, um título é A Circuncisão Espiritual do Coração. Diz assim, esse é o povo de Deus, esse é Moisés, né? Esse povo tinha acabado, vamos dizer assim, de receber a segunda tábua com os 10 mandamentos. A primeira, enquanto Deus estava escrevendo, o povo foi lá e se dispersou todo. Construiu aquela imagem de ouro, porque Moisés estava demorando, ele não vai voltar mais, e Deus ficou com ele. Aquela história que o ser humano faz na mente. São aqueles achismos que nós fazemos na mente. Esse povo fazia isso também, como nós fazemos às vezes. Nós achamos tal coisa e ficamos criando aquele dentro. E esse povo fez isso e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí aqui nos fala sobre a segunda vez que Moisés subiu e desceu com o segundo jogo de tábuas. Tinha acabado de receber. E Moisés fala assim para o povo. Agora, portanto, ó Israel. Israel é aquele povo que estava lá
que somos nós em Cristo. Que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas ao Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que obedeças os mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno, para que a tua plena felicidade. Eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahvé, o Senhor teu Deus. Entretanto, foi somente os teus antepassados que o Eterno dedicou particular afeição e os amou. E depois deles escolheu dentre todos os povos a sua descendência. Vós próprios, como podeis constatar até os dias de hoje. Circuncidais, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda obstrução carnal, e deixai de serem submissos e teimosos. Pois Yahvé, vosso Deus, é Deus dos deuses, é soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita presentes e ofertas para torcer justiça. Ele defende a causa do órfão e da viúva, ama o estrangeiro, provendo-lhe alimento e vestimenta. Portanto, amareis o estrangeiro, porque fostes igualmente peregrinos na terra do Egito. Yahvé teu Deus temerá com amor reverente e servirás. A ele te apegarás, e somente por seu santo. A ele deves louvar. Ele é o teu Deus. Ele realizou o teu benefício, todos esses sinais e portentos temíveis que os teus olhos testemunharam. Ao descerem para o Egito, teus antepassados eram apenas 70 pessoas ao todo. E agora, contudo, Yahvé teu Deus te tornou tão numeroso quanto as estrelas dos céus, ó Israel. E lá no 11, é o primeiro verso do 11, diz: portanto, amarás o Senhor teu Deus e obedecerás continuamente os seus decretos, suas doutrinas e seus mandamentos. É isso que Deus levou a Moisés a falar naquele dia, aquele povo que estava lá à beira do monte. Moisés estava com as tábuas, com o segundo jogo de tábuas dos mandamentos da lei de Deus, e estava falando com o povo. E aquilo que Moisés falou com aquele povo naquele dia, é o que ele fala conosco hoje. Tem falado e falará para nós sempre. Porque ele nunca desistirá de mim e nunca desistirá de você. Ele nos ama. E o amor dele é tão grande que ele fala do amor ao estrangeiro. Ou seja, ele ama até aquele que está entrando, que ainda não é, vamos dizer assim, que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Redentor da tua vida. Mas ele ama, ele provê, ele supre o necessário. Ainda mais para nós, que somos aqueles já declarados filhos dele, já declarados seguidores dele, já declarados que temos ele como Senhor absoluto da nossa vida. Mas ele fala aqui a este povo, um povo que conheceu isto, que viveu isto, que viu os sinais e maravilhas que Deus faz quando ele quer libertar, como ele libertou esse povo lá do Egito. Nós vimos aí na mídia, passou novelas a respeito disso, passaram filmes a respeito disso, e vimos através de um cinema, de um filme, aquilo que Deus faz quando ele, para o povo dele, o povo que ele ama, o povo que ele quer. Agora você imagina, aquele povo viu, e assim mesmo vendo, ainda resmungava, ainda murmurava,
ainda punha em xeque, ainda duvidava, passava momentos bons e depois via que às vezes as coisas não aconteciam conforme o coração quer, conforme nós queremos às vezes que aconteçam as coisas, e aquele povo se perdia. Aquele povo deixava de crer, deixava de amar. Ou seja, porque quando você põe em dúvida aquilo que Deus é poderoso para fazer, você está falando o quê? Que você não confia, que você não acredita, que você, quando você põe em dúvida, é que aquilo ainda não criou dentro de você, o que nós chamamos de rema, de vida para você. Rema é vida dentro de nós. Então, quando a palavra de Deus ainda não virou rema dentro de nós, essa palavra que Ele nos fala, de temer a Ele e que Ele é o Senhor absoluto das nossas vidas, é que Ele está no controle total de todas as ações, de tudo aquilo que vai nos acontecer, Ele está provendo o melhor na nossa vida. Ele às vezes pode até permitir que passemos pelo vale da sombra da morte, como Paulo disse aqui que passou, mas ele passou, ele não ficou lá. O Paulo é um exemplo, mas quantos de nós já passou por isso? Quantos de nós já viveu esses momentos difíceis? Benê, com uma doença que é difícil, é uma doença, a dengue, mas é uma doença, se não cuidar, pode levar à morte. Ela lutou, e quem lutou com ela? Nós, através do quê? Das nossas orações. É assim que é o povo de Deus, é um junto com o outro. Por isso que viemos aqui à igreja. Nós poderíamos ficar na nossa casa orando, ficar, como o G falou, ficar debaixo da coberta, acordar mais tarde e orar. Poderíamos, claro que poderíamos. Deus ia nos ouvir também, claro que ia nos ouvir. Mas o importante é nós estarmos aqui, juntos, juntando as nossas brasas para fazer uma grande fogueira santa, que é o Senhor. Então Moisés estava lá, estava diante daquele povo, que ele acompanhou, que ele viu, o povo reclamou e estava lá. E ele fala no texto dele que Deus revela através desse texto claramente que a única coisa que Deus nos quer, que Ele pede, é uma obediência, para que possamos o quê? Adquirir, para que possamos o quê? Tomar posse, que podamos fazer o quê? Viver as bênçãos de Deus na nossa vida. Você quer viver plenamente, você quer viver, vamos dizer assim, o melhor de Deus na tua vida? Seja você o melhor de Deus, o melhor de si para Deus. Torne-se você o melhor de Deus. E para nós tornarmos o melhor para Deus, Ele nos pede somente uma coisa. A palavra que o Paulo falou, obediência. É obedecer a Deus. O Senhor tem nos dado promessas de bênção, de prosperidade, de avivamento em nossas gerações, em nossas vidas. Ele nos fala de promessa para filhos, Ele nos fala de promessa para netos. Eu já estou falando de neto agora, né? Já estou vivendo, né? Faltam 2 meses aí, então eu já vivo. E ele já faz parte do quê? Da oração. Ele já faz, desde o dia em que Thelma e Fabiana me disse que estavam esperando um neto para mim, aquele dia em diante já comecei a orar por esse menino. Eu não sabia se era menino ou menina, então, mas eu falava neto, mas eu não sabia, porque, como diz o popular, importante que venha com saúde, mas é uma verdade, né? Então é assim que nós temos que viver, nós temos que profetizar aquilo que foi profetizado nas nossas vidas, aquilo que Moisés falou, que Deus falou para ele lá no Monte Horebe, que ele falou para aquele povo que estava lá. Amém? Ou seja, quando somos colocados numa linha, alinhados com o reino de Deus, quando nós nos posicionamos nesse alinhamento, que é a palavra de Deus, que está escrito aqui, aí você fala, bom, legal, agora está fácil. Agora eu estou no caminho do Senhor. Agora eu vou viver o melhor de Deus. Agora não vai me acontecer mais nada. Vai ser tudo azul. Vai ser tudo, como diz o alemão, alles blau. Tudo azul, tudo bom. Mas aí o que acontece? Quem é que fica
fulo da vida? Satanás. E a palavra diz que Satanás está ao nosso derredor, não ao nosso redor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos protegendo. Mas ao nosso derredor está Satanás. Como o leão fica, rugindo, tentando nos tragar. Então é nesse momento que você vai demonstrar para o Senhor, não, eu sou do Senhor. Paulo falou aqui, que ele não queria que o pai dele fosse operado. Ele não queria. Era a vontade dele. Sogro, né? Dele. Sogro é pai, né? Eu chamo a minha nora de filha. Então é assim. Desculpe, mas eu sei que você tentou corrigir para dizer, mas o sogro dele, que também torna-se um pai dele, pela emoção dele, eu sei que ele o tem, né? Como isso. Que ele não queria. Eles não queriam, a família talvez não queria. Mas Deus falou que calma, eu estou no controle. Eu vou fazer o melhor. E ele passou pelo vale da sombra da morte. Foi operado e está bem. Ou seja, são essas situações na nossa vida que nós não podemos nos desviar, queridos. É ter o nosso foco. O inimigo vai tentar? Claro que ele vai. Sabe quando ele vai desistir de você e de mim? O dia que você fechar os seus olhos aqui. Enquanto os nossos olhos estiverem abertos, ele vai tentar. Ele vai rugir. Ele vai ficar no nosso derredor. Para quê? Para tentar nos tirar desta direção do reino. Direção do reino. Ele vai tentar. Mas nós queremos viver essa bênção que foi falado por Moisés, aquilo que Deus nos falou, para nós nos mantermos o quê? Firmes, para nos mantermos o quê? Com os nossos olhos voltados nos dias de hoje para a cruz. Nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor. Têm que estar voltados por aquilo que Ele fez, para que hoje estivéssemos aqui. Porque se isso não tivesse acontecido, não sei onde estaríamos hoje. Francamente, não sei. Mas eu tenho uma certeza. Se hoje eu estou aqui, porque a cruz me salvou. Jesus me salvou. Ele pagou lá, naquela cruz, o meu pecado, o seu pecado. Ele pagou tudo lá. Então, hoje nós estamos aqui por causa de Cristo. Então, nós não podemos nos desviar dos nossos olhares, da nossa visão, da nossa direção para o Senhor. E para vivermos essas bênçãos, nós temos que ser o quê? Obedientes à palavra de Deus. Nós temos que obedecer, porque fora da palavra de Deus é a morte, meu querido. Fora da palavra de Deus é a situação difícil que vamos passar, mas não temos aquela certeza de que somos mais que vencedores. Fora da palavra, fora da obediência. Se você não obedece, se você não tem este livro, vamos chamar assim, esse livro de procedimentos, quem trabalha em empresas sabe que as grandes empresas têm um livro de procedimento, uns chamam de Bíblia até, mas são procedimentos, onde estão definidos claramente o que você pode e o que você não pode fazer, e aquilo que você pode fazer, tem que se fazer desta forma, deste jeito. Porque se você fizer fora deste jeito, você está fora desse livro de procedimentos. E aí você está passível de ser o quê? De ser contestado. Ser passível de ser argumentado. Por quê? Dessa mesma forma, é a Bíblia para nós. Esses livros da Bíblia para nós, tem que ser isso na nossa vida. Por isso que a gente promove, que a gente faz, como se diz, essas campanhas de leitura da Bíblia. Para quê? Para conhecer. Porque se você não conhecer o que está escrito aqui dentro, se você não ler, você não vai conhecer o que está escrito aqui dentro. Daí como é que você vai poder seguir a tua vida e a vida dos teus conforme a palavra de Deus? Tem que conhecer. Aí você fala, mas às vezes eu leio
e não entendo, pode não entender, mas está guardado aqui. E Deus vai te fazer lembrar. No dia da adversidade, no dia em que você necessitar, Ele vai te falar, dê uma olhada no livro tal, versículo tal, lá vai estar escrito. Tenho certeza disso. Sabe por que eu tenho certeza? Porque Ele faz comigo isso. Por que eu estou falando dessa palavra hoje? Porque eu li esses dias atrás. Obediência, obediência. O que eu vou falar? Eu vou falar de obediência. Mas onde tem obediência? Poxa, acabou de ler, Luiz. Procura lá, volta. Aí sobe o Paulo aqui e fala do quê? De obediência. Eu falei, Senhor, obrigado, Senhor. Era isso mesmo que era para mim falar. Mas por quê? Por que eu lembrei? Porque eu li. Por isso que temos que ler. A leitura, mesmo que às vezes você possa dizer, não estou entendendo. Mas leia. Deu sono? Encosta um pouquinho, faça de novo. Leia de manhã. Eu estou começando a aprender a ler de manhã, porque de noite eu durmo mesmo. Mas de manhã não. Eu levanto 6 horas, levo as crianças para a estação. Tudo crianças pequenas, né? Levo para a estação. Eu volto no período de 1 hora antes de eu me preparar para trabalhar. Eu leio. E isso está me fazendo bem. Então procura uma hora. Sempre tem um horário. Cada um tem um jeito. Cada um de nós tem um momento. Mas não deixe de orar, porque é aqui que você vai ter o quê? O que é ser obediente, o que é você obedecer o Senhor. Aqui diz, eu notei, obediência é um princípio, então ele tem que ser um princípio na nossa vida. Ele tem que reger a nossa vida, obedecer. Né? A gente fala às vezes para as crianças, né? Que o alfabeto do cristão, do normal é ABCD, e o nosso é obedecer. Não é? É desta forma. Outra coisa que nos fala também, para nós vivermos essas recompensas, é apartar-nos da idolatria. E às vezes idolatria, como eu mesmo tinha isso, para mim idolatria, num tempo de desconhecimento, vamos dizer assim, para mim idolatria era só se prostrar diante de uma imagem. Como eu era católico, então idolatria, eu entendia naquela época que era só o quê? Eu me prostrar diante de uma imagem, adorar uma imagem. Mas não é só isso. Idolatria é quando você muda o seu maior princípio, a sua maior determinação, a sua maior visão para qualquer outra coisa. Para filho, para emprego, para carro, para casa. Tem uma série de coisas. E não tem Deus acima de todas as coisas. Eu anotei até a frase aqui de obediência. Quem não obedece, aqui, o que diz a Bíblia? Sendo este o primeiro mandamento como promessa. Obedecer, você aceita a vontade de Deus em sua vida. Aqui, ser obediente não é fácil e nem que significa concordar. Na maioria dos casos, você não concorda com o que Deus manda te fazer, mas você faz por princípio de obediência. Ou seja, a nossa carne luta contra a obediência, porém o Espírito é mais forte. Ou seja, obediência, ser obediente é quando você coloca, falei bobagem. Idolatria é tudo que ocupa o espaço de prioridade na nossa essência, coração. Se você dentro do teu coração tem a maior visão sua, não é Deus, dentro do teu coração a sua principal visão não é Deus, você é idólatra. Está colocando outras coisas na frente. Eu lembro que eu tinha uma coisa dessas. Para mim, eu às vezes cheguei até a falar para o pastor Alves, quando ele me convidava para alguns eventos de domingo, de sábado, eu falava, poxa, pastor, mas esse dia aqui é o dia que fim de semana, eu quero ficar com os meus filhos. Meus filhos precisam de mim. E o pastor olhava para mim, balançava a cabeça, ou seja, um dia ele falou, teus filhos estão sempre lá. O seu primeiro princípio tem que ser Deus. E foi a verdade, eu mudei. Continuo, vamos dizer assim, paparicando os meus filhos, claro, mas a minha primeira opção é servir ao Senhor. Eu deixo tudo para vir aqui primeiro.
Agora, quer dizer o quê? Que eu não vou passear? Vou. Fim do ano passado, pegamos aí, eu e Raquel, acho que 2 semanas, 3 semanas, quase não viemos na igreja e fomos passear, fomos ver. É claro que temos que fazer isso. É claro. Mas o trabalhar no Senhor, virmos a igreja do Senhor, tem que ser primordial na nossa vida. Porque se não fizermos isso, nós estamos idolatrando aquelas coisas. Mas a nossa maior visão tem que ser o Senhor. Amém? Eu estou me vendo aqui. Ah, meu Senhor, o Senhor é bom. Outra coisa que ele nos fala aqui é guardar as promessas. Deus é grande guardador de promessas, porém nós devemos observar seus cumprimentos e caso não ocorra, lembre a Deus das promessas que Ele fez a você. Da importância de concedê-las e possuí-las na ponta da sua língua. Ou seja, isso que nós falamos aqui, nós temos que ter sempre, são promessas de Deus na nossa vida. Isso tem que estar sempre muito, muito firme na nossa mente, muito visível na nossa mente, muito claro na nossa mente. Nós não podemos nunca nos esquecer, como aquele povo lá no Monte Horebe, não podia se esquecer das promessas que Deus já tinha dado a eles. Mas eles se esqueceram e entraram, fizeram todo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Tanto é que Moisés foi lá e quebrou o primeiro jogo da tábua dos mandamentos. E foi fazer uma segunda. Mas não por quê? Porque o povo se esqueceu e nós não podemos esquecer disso. Nós temos que lembrar, saber que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Quando? Sempre. Sempre. Todos os dias. Amém? Ou seja, temos que crer em Deus e nas suas palavras. Aqui diz, né, eu anotei, que Deus exigia daquele povo e a nós agora, né, não somente o cumprimento formal de um culto religioso. Não é isso que Ele pediu para nós só. Para que, pelo menos uma vez por semana, vamos à igreja, vamos todos referenciar o Senhor, vamos todos nos prostrar ao Senhor, vamos todos lá ouvir. Não é isso só, não. Não é isso só, não. Nós temos que fazer isso quando? Todos os dias da nossa vida, aonde nós formos. Nós temos que levar o quê? Temos que levar o Evangelho de Cristo na nossa vida, aonde estivermos. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós somos diferentes. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo alegre, independente das tribulações, independente do que passamos, independente daquilo que nós estamos vivendo naquele momento. A nossa vida não pode ser levado, o nosso como posso dizer, o nosso humor não pode ser abalado por situações. A nossa vida não pode ser abalada por situações que estejamos passando, por tribulações que estejamos passando. As pessoas têm que olhar lá de fora e nos ver, puxa vida, olha aquele Luiz lá, olha como ele mudou, olha o Paulo, com o sogro dele na UTI, desenganado talvez, ou tendo que fazer uma cirurgia terrível, mas ele está alegre. Como pode? Sim, pode. Por quê? Porque ele sabe quem estava no controle de todas as coisas. Isso tem que ser na nossa vida, tem que ser notório nas nossas vidas. As pessoas têm que olhar e ver a nossa alegria. Aonde? Em Cristo. Porque nós sabemos que tudo aquilo que estamos passando, vamos passar. Aquilo lá não vai, vamos dizer assim, nos marcar aquele momento, mas vai marcar o momento seguinte. Qual é? A da vitória. Nós não vamos ser marcados pelos sofrimentos, pelas angústias, pelas tribulações, por aquilo que passamos, mas nós fomos marcados por aquilo que estamos agora vivendo depois que passamos daquilo. Essa é a marca do cristão. É a alegria de saber que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E às vezes a nossa vitória não vem somente por momentos
alegres. Às vezes a nossa vitória vem por momentos difíceis também que passamos. Mas nós somos o quê? Nós temos um Senhor que nos garante o amanhã bem melhor do que o de hoje. Mesmo depois que fecharmos os nossos olhos, Ele nos garante um amanhã de vitória. Um amanhã lá junto dEle. Acabou. Não temos medo de mais nada. Amém? Portanto, meus irmãos, se quiserem ser conhecidos como povo de Deus e servos do Altíssimo, devemos de contínuo buscar ao Senhor, obedecer a sua palavra e promover o reino de Deus entre os homens. Essa tem que ser aquilo que norteia a nossa vida, o nosso dia a dia na nossa vida. Isso tem que ser marcante no nosso dia a dia. Esta visão de que nós vivemos para Cristo, somos de Cristo, andamos em Cristo, vivemos os seus princípios. Aí você vai falar, como eu falava, né? Esses crentes são tudo meio maluco. Não somos não somos malucos não. Ou melhor, somos, mas por Jesus. Somos doidinhos por Ele. Nós queremos Ele a todo momento na nossa vida. É isso que tem que nos nortear. Amém? Eu queria encerrar essa preleção de hoje com vocês, lendo com vocês, lá em Provérbios. Eu acho que é um texto para a gente meditar. Tá? Provérbios 26. Provérbios 26. Amém? 26. Acharam? Então vamos ler juntos. Vamos meditar. Provérbios, isso é uma palavra para a gente meditar, tá? Provérbios 26, 2. Acharam? Ele diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Não existe nada na nossa vida de mal que não tenha uma causa. Medite. Quem tem internet, procure na internet. Eu já procurei, mas é interessante vocês procurarem estudos desse texto aí. Porque se eu falar, eu posso estar julgando. Se eu julgar, eu vou estar fazendo aquilo que Deus não quer que eu faça. Não julgue ao próximo como a ti mesmo, porque você vai receber o mesmo tipo de julgamento. Mas quando nós meditamos em nós mesmos, nós estamos falando com nós mesmos. Procure na internet. Hoje em dia eu falo internet aqui porque a maioria aqui tudo tem jovens, mesmo nós mais velhos, sempre estão procurando, mexendo. Procure estudos sobre Provérbios 26, 2. Não existe mal sem causa. Tem até um livro, não sei se está aqui, do pastor Vilmar, que fala sobre esse texto. Não existe mal sem causa. Aí talvez nós vamos entender mais as coisas da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Vamos nos preparar para um momento tão lindo, que é esse daqui, ó. Esse momento é lindo. É o momento que nós vamos rememorizar aquilo que Jesus fez com os discípulos dele, que somos nós, né? Amém? Senhor Deus amado e Pai querido, obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Senhor falou conosco nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente se revelou em nossos corações, papai. Que essa palavra, que aquilo que foi dito hoje, Pai, seja guardado no mais íntimo do nosso coração, Pai. Porque, Pai querido, Pai amado, é isto que nós temos que ser. É isso que o Senhor falou para aquele povo lá no monte, lá no deserto, lá no momento, Pai, em que eles se declararam teus servos, papai. E o Senhor falou para eles tão forte, tão firme, mas com tanto amor, com tanto carinho. Pai querido, Pai amado, que esse amor, que esse carinho seja repercutido em cada coração neste momento, papai. Que esta palavra, Senhor Deus, venha criar vida no meu coração e no coração dos meus irmãos, Pai.
Que isso venha a ser uma marca de um cristão, Pai, que te ama, de um cristão que te adora, de um cristão que te rende toda a honra, todo o louvor e toda a adoração ao Senhor, papai. Guarda, Pai, guarda essa palavra, Pai, em cada coração que está aqui nesta manhã, papai, para que possamos saber, Pai, do teu amor por nós e aquilo que o Senhor nos pede para nós, Pai, é só para que o tenhamos como Senhor absoluto nas nossas vidas, para que tenhamos o Senhor acima de todas as coisas e que tenhamos o Senhor como a nossa direção para todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos aqui, Pai. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por este amor que o Senhor derramou naquele povo e hoje está derramando no nosso coração. Obrigado, papai. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Que as palmas louvem ao Senhor. Graça e paz, queridos. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. E é um momento muito bom, um momento precioso esse. Nós temos que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas, por nós e por aquilo que Ele fará ainda. Eu queria que você, nesse momento, começasse a adorar o nome do Senhor. Às vezes nós ficamos assim, o que eu vou falar? É cedo, minha mente nem acabou de abrir ainda. Peça para Deus colocar no seu coração aquilo que Ele quer ouvir de você. A palavra fala que o Senhor é aquele que opera em nós tanto o querer como o realizar. Eu sei que há no teu coração um desejo enorme. E se não houver, se você estiver com seu coração entristecido, talvez pelos momentos difíceis da vida, pelas lutas, pelas adversidades, é nesta hora que nós temos que ser corajosos, estirar através dos nossos lábios, uma palavra de expressão a Deus. Pai, nós estamos nesta manhã reunidos neste lugar, porque o Senhor nos deu essa condição. Por nós mesmos nós jamais teríamos isto, mas o sangue do teu Filho nos comprou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nós nos alegramos, Senhor, por isto. E expressamos a nossa gratidão, Senhor. E queremos nesta manhã render glórias ao teu nome. Confessar que tu és o Senhor, o soberano, o eterno, digno de glória, de honra, de louvor e adoração para sempre ao Senhor. Palavras, Senhor, não descrevem o que tu és. Palavras são poucas. Não há uma expressão que possa definir a tua grandeza, a tua beleza, teu esplendor e glória, Senhor. Por isso, atenta para os nossos corações. E tire do nosso desejo de te louvar e te adorar uma expressão de adoração a ti, Senhor, porque com palavras nós não sabemos dizer. Mas contempla cada coração nesta manhã. Bendito Espírito Santo, venha transformar esse desejo do nosso coração em expressão diante de Deus, o Pai. Fale através dos nossos sentimentos, Senhor, porque eles nesse momento são puros. Nós rendemos e submetemos a nossa alma ao controle do Teu Espírito. Por isso nossos sentimentos e pensamentos são purificados, são confiáveis.
Consagramos este pão, Senhor, lembrando do corpo do Teu Filho, que foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. O Senhor disse que aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue permanece em ti, e o Senhor nele. Nós consagramos este pão, consagramos esse suco, Senhor, declarando ser ele, neste momento para nós, o sangue do Teu Filho, que apagou e apaga as nossas transgressões, os nossos pecados. O sangue que fala através dos séculos. O sangue que desde a eternidade foi derramado para perdão da humanidade. O sangue que nos dá a condição de poder entrar na Tua presença. O sangue que nos faz mais brancos que a neve. O sangue que nos divide entre alma e espírito, junto com a Tua palavra. O sangue que tira de nós a imundícia e nos dá acesso livre à Tua presença. O sangue que clama desde a terra até o Teu trono. O sangue que nos garante redenção e perdão. O sangue que nos cobre e nos separa do inimigo. Obrigado, Senhor, por a Tua obra. Obrigado, Jesus, por Teu sacrifício e amor. Ah, Senhor, como somos negligentes às vezes. Como não damos o devido valor a este sangue e a Tua obra. Como muitas vezes amamos mais as coisas deste mundo do que a Tua presença. Como deixamos que ídolos ocupem lugar em nosso coração, Senhor. Como somos cegos e enganados muitas vezes. Quando com a boca professamos um amor intenso a Ti, mas trocamos o estar na Tua presença por coisas tão fúteis. Obrigado porque o Senhor tem misericórdia de nós. Obrigado porque o Senhor não nos cobra isto. Porque é pela graça que somos salvos. Não é por obras. Teu amor é incondicional. Obrigado por isso, Senhor, porque senão estaríamos todos reprovados. Se houvesse a necessidade de reciprocidade a nível de amor, nós estaríamos perdidos, Senhor. Porque o Senhor deixou tudo para nos ter. E muitas vezes nós nos apegamos a coisas
que nos afastam da tua presença, que nos impedem de te servir com mais dedicação, com mais devoção. Obrigado, porque teu amor é incondicional. Obrigado mesmo, Senhor. Obrigado mesmo, Senhor. Porque o Senhor já sabia que seria assim. O Senhor já sabia que nós mentiríamos ao dizer que te amamos acima de tudo, mas ainda não é assim. Mas o Senhor já sabia disto. E ainda assim, resolveu nos amar. Obrigado por tão grande misericórdia, Senhor. Mas nós temos um pedido a fazer ao Senhor nesta manhã. Não nos deixe assim, Senhor. Faça algo por nós, tá? Mais uma vez, Senhor. Não nos deixe assim. Dá-nos coragem, dá-nos coragem, dá-nos coragem, Senhor. Dá-nos coragem. Você vai receber o pão e o cálice. Espero até que todos sejam servidos para que possamos comer todos juntos. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, mas quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a ti tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Esse é um momento assim de alegria para nós. E eu creio que para Deus também. Deus viveu um momento assim duplo, né? Porque para ele a morte de seu filho era a nossa redenção. Era não, né? É a nossa redenção. E Deus ficou triste por um lado, mas feliz por outro, porque Ele nos teria. Paulo fala que nós fomos comprados. Não foi de graça. Foi de graça, querido. Custou caro para Deus a minha vida, a sua vida. Aquilo que nós ouvimos no final de semana passado, sobre o final dos tempos. Às vezes fala-se bastante e tem que ser falado mesmo. E às vezes não é o que se fala, é o que não se fala. Do amor de Deus, né? Da sua misericórdia manifestada em Cristo Jesus a favor dos homens. E tem que ser anunciado isso ao redor do mundo. Mas o pecado não passou desapercebido para Deus. Não é que Deus decidiu não punir o homem por causa do pecado que ele cometeu. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. E um dia, Deus tem que julgar o pecado. Deus tem que julgar. A justiça de Deus exige isso dele. Da mesma maneira que ele é 100% misericórdia, e em Cristo ele expressou essa misericórdia por nós e a nós, ele é 100% justiça. Então não há como o pecado não ser julgado e os pecadores não serem condenados. E às vezes paira sobre nós, né, até mesmo sobre nós, aqueles que já foram redimidos, às vezes uma falta de percepção do que representou isso para Deus. Não foi fácil para Deus. Não foi fácil. Eu fico imaginando, não dá para imaginar, né? Eu fico pensando, imaginar não dá. Eu penso naquele dia de Jesus na cruz. Ninguém espera um filho pensando que ele vai morrer cedo. Eu tenho 3, você teve filhos, se você não tem, você terá ainda. Você nem pensa no dia da morte do seu filho. Se você pensa, você já se arrepia. É assim ou não é? Você treme, é uma coisa que quando vem à sua mente, você já quer fugir, você já quer buscar algo para fazer, você não imagina o teu filho morrendo. Isso é antinatural. O natural é o pai ser enterrado pelo filho, os pais serem enterrados pelos filhos. Isso é o natural. Agora pensa Deus. Primeiro que de antemão ele já sabia. Então Deus sofreu quantas vezes? Deus sofreu na eternidade, porque ele já anteviu isso, porque ele é onisciente. Lá na eternidade ele já sofreu. E quando o seu filho nasce, ele vai agora viver tudo aquilo que ele sofreu na eternidade outra vez. E às vezes nós trocamos isso por coisas tão fúteis, tão pequenas. E ainda se não fazemos nada que contraponha a isso, que ofenda a Deus nisso, a indiferença também é terrível, gente. Diz que a indiferença é pior que o ódio. Eu não sei porque eu não tenho ódio de ninguém no meu coração, graças a Deus. Graças a Deus. Não falo para me gabar, não tenho mesmo. Não sei o que é ódio, graças a Deus. Já vivi momentos de ira. Mas diz que a indiferença é pior que o ódio. E às vezes nós somos indiferentes a esse amor. E como se traduz isso?
alguns pecam e não se importam com o pecado, é um grau de indiferença, é uma situação de indiferença. Os valores que nós damos às coisas é outra demonstração de indiferença, né? Então, que nós possamos, assim, estar compenetrados nisto, até porque fomos tão exortados, né? No final de semana passado. E Pedro fala na sua carta, ele fala assim, que o tempo que nos resta na carne, que nós vivamos de uma forma agradável ao Senhor. E eu tenho certeza que ninguém aqui está pensando em sair daqui e fazer nada errado. Não estou falando disso aqui, não. Viver de uma forma agradável a Deus é buscar fazer tudo aquilo que alegra o seu coração, que dê prazer a Deus. Nossa vida é tão curta, né? Que nem eu vou viver até os 90, 95 anos. Mas é pouco, 95 anos. Eu gostaria de viver mais, né? Até os 90 ainda não sei o que eu vou viver. E não vale a pena deixar ele viver cada segundo na presença de Deus. Eu sei que lá na eternidade, vou redundar agora, viu? Nós vamos viver eternamente com Ele. Eu sei, estou consciente disso. Mas, meu Deus, por que não antecipar esse tempo? Por que não antecipar isso? Por que não, já que somos agora seres eternos, né? Futuramente falando, por que não fazer daqui já um lugar em que o que mais importa para nós é o Senhor, as suas coisas? Nós vamos deixar tudo aqui, querido. Vai ficar tudo aqui. Tudo que você construiu. Vai ficar tudo aqui. Paulo fala em Coríntios 7, sabe, querido? Ele dá uma série de instruções. E no final ele conclui dizendo assim, sabe o que eu estou dizendo? Sabe o que eu quero dizer? É que eu queria que os que vivem neste mundo vivem como se nele não vivessem. Que os que adquirem coisas neste mundo como se não as possuíssem. O Paulo fala, eu quero que vocês estejam totalmente desprendidos. O Ló, ele andava com Abraão. E teve um dia que ele teve que se separar de Abraão. E ele foi só descendo, só descendo, só descendo. Ele foi morar primeiro nas cidades próximas a Sodoma e Gomorra. Depois, se você ler mais para frente, ele vai estar morando dentro de Sodoma. E você, continuando a leitura, você vê que ele vai estar envolvido com as coisas daquela cidade. E quando Deus envia os anjos, 2, para tirá-lo de lá, ele e a sua família, diz a palavra que ele estava tão apegado àquele lugar. E agora, é uma coisa interessante, Pedro fala que o justo Ló afligia a sua alma por aquilo que ele via e ouvia. O Ló morava em Sodoma, ele não concordava com as coisas, ele ficava afligido, mas não queria sair de lá. Ele não concordava com as coisas de Sodoma. Diz a palavra que os anjos tiveram que tirá-lo de lá à força. À força. A mulher, então, mas não queria mesmo sair. Então, às vezes é assim, é o nosso estágio. Às vezes você não está praticando as coisas do mundo. Tenho certeza que os irmãos aqui são pessoas, todos nós aqui, mas às vezes ainda quando a gente pensa em deixar o mundo, fala, a gente reluta. E às vezes uma coisinha tão pequenininha. Às vezes um tempo, querido. Como o pastor Luiz colocou aqui, né? Às vezes um tempo. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Você pode estar pensando numa coisa, mas pode ser outra coisa.
E eu peço, em nome de Jesus, que Deus nos dê discernimento. Que você tenha discernimento de Deus na sua vida. Peça a Deus, querido, peça, Senhor, me discerna. Me dê o discernimento se eu estou sendo realmente justo ou se eu estou sendo enganado. Tem um livro do Craig Hill, muito bom, se você puder ler. Ele fala assim, enganado eu? É o título do livro. Ou seja, ele fala, eu fui enganado? Porque às vezes nós achamos que estamos fazendo absolutamente a coisa certa. É porque nós já perdemos o time de Deus. E que nesse dia, não só hoje, mas nesses dias, querido, nesses próximos dias, que você reflita, que nós reflitamos o que nós estamos fazendo. Porque Jesus está chegando, querido. Ó, os anjos estão afinando a trombeta já, ó. Olha lá, ó. Os anjos estão afinando a trombeta já, ó. Ó, eu estou escutando, aí. Está escutando, Alex? Ó. Os anjos já estão afinando, já estão pulindo a trombeta, passando um caol. Já estão pulindo, tem uns já estão assim, já mandaram lavar as vestes dele. Alguns já estão passando um siliconezinho na pena para ficar bem brilhante. Anjo tem pena? É assim que eu estou vendo às vezes os anjos, né, com asa de pena, né? Para. O que eu sei é que eles já estão se preparando. E a hora que trocar, querido. Ai, Jesus. Nos ajude, Pai. Nos ajude. Vamos comer. Em nome de Jesus. Põe o seu copinho no chão ou na cadeira, aí não tem problema. E dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Oh, Jesus. Dê a mão. Se quiser. Se está brigando com essa pessoa que está do seu lado, ai, pastor, é de Deus, tá vendo? Você está brigado com ela, é de Deus, ó. É? Aleluia. Vamos orar. Mas assim, pedindo a Deus que tire de nós tudo aquilo que nos prende a este mundo. Peça para Ele tirar. Mas peça mesmo. Não tenha medo, querido. Deus sabe que você tem que trabalhar, tem que comer, tem que vestir. Deus sabe de tudo isso. Jesus fala, não fique ansioso por isso, não. Deus sabe que você tem que dedicar tempo a você, a sua saúde, a sua família. Deus sabe que você tem que trabalhar. Deus sabe, Deus sabe. Ele sabe, ou será que Ele não sabe? Ele sabe. Ele fala, o Paulo fala para a igreja em Tessalonicenses, aquele que não trabalha, que não coma. Então, a palavra fala que nós temos que trabalhar e sustentar. A palavra fala, o Tiago fala que aquele que não cuida dos seus, da sua família, é pior que o incrédulo e negou a fé. Então, quando Deus fala isso aqui, Ele não está dizendo para a gente abandonar tudo. Ele está dizendo apenas para sermos equilibrados. Para estarmos prontos para o arrebatamento. Amém? Estar prontinho para o arrebatamento. Pai, nós queremos pedir ao Senhor esta manhã que o Senhor nos ajude, porque por nós mesmos nós não somos capazes disso, porque nós nos enganamos, nós nos deixamos levar, o nosso coração, a Tua palavra diz que ele é corrupto, o nosso coração é enganoso, e se o Senhor fala, nós temos que concordar contigo, mas o Senhor pode sim nos dar um novo coração. O Senhor pode, eu tenho certeza, e quer nos dar um coração renovado, um coração restaurado. E nós queremos, Senhor, que o nosso coração busque em primeiro lugar o Teu reino. O Teu reino, o Teu reino, o Teu reino, Senhor. O Teu reino, Senhor. O Teu reino, Senhor. É o que nós queremos ter como primazia.
Ao Senhor nós queremos ter como primeiro em nossas vidas. Ao Senhor nós queremos honrar com o nosso melhor, com as nossas primícias, Deus. Mas nós pedimos ajuda-nos, porque nós não podemos, não conseguimos fazer isso sozinho. Nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor em nós, para quebrar os laços que nos têm prendido às coisas deste mundo, ao materialismo, ao egocentrismo, Senhor, às preocupações com o dia a dia. Aquilo que é justo tem se tornado, Senhor, peso. Aquilo, Senhor, que o Senhor quer que nós tenhamos tem se tornado muitas vezes motivo de busca incessante e incontrolável da nossa parte. Mas nós queremos dizer que nós queremos confiar em Ti, na Tua provisão, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor afirma isso na Tua palavra, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que eu tenho que buscar o Teu reino e a Tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a mim. Que quando eu me preocupo com o Teu reino, quando eu me envolvo com o Senhor, não com as coisas, quando eu me envolvo com o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da minha família, da minha saúde, dos meus negócios, da minha vida material. Nós confessamos que nós não aprendemos isto ainda, Senhor. Nós ainda temos preocupações excessivas com essas coisas. E a Tua palavra diz que para a liberdade foi que o Senhor nos chamou. E se nós conhecermos a verdade, nós seremos libertos. Então nós queremos ser libertos dessas coisas. Muitas vezes nós pensamos em pecado. Muitas vezes nós pensamos em coisas morais. Mas nós precisamos ser libertos também daquilo que nos prende a este mundo, Senhor. A Tua palavra fala em Romanos capítulo 8, que nós não recebemos o espírito do mundo para estarmos novamente escravos, mas recebemos o espírito de adoção de filhos. E como Teus filhos, nós somos supridos pelo Pai que ama, pelo Pai que cuida. Ajuda-nos nisto, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.